Muito bem. Dando prosseguimento, queria lembrar, né, que na portaria da sinagoga estão disponíveis os livros Ora Haim Bamidbar, né, que é o novo livro que vai se iniciar a leitura no próximo Shabat, e também, para quem participou na semana passada, nós fizemos a Brachá, uma aula sobre a Brachá Asher Yatzar, e também colocamos o panfleto do Asher Yatzar junto com os livros, estão disponíveis na portaria da sinagoga. Tá? Então, vamos lá. Hoje, vamos inaugurar, né, o Humash Bamidbar na literatura do Ora Haim HaKadosh. E eu quero citar o capítulo 3. O Passuco fala que estes são os descendentes de Aaron e Moshe. Ele toledot Aharon e Moshe. No dia que o Eterno falou a Moshe no Monte Sinai. Vocês sabem que a Parashá do próximo Shabat, o início do Humash Bamidbar, fala sobre um censo, a contagem do povo judeu. Assim também a Torá menciona a organização desse povo, como eles acampavam, como eles viajavam. E depois disso, a Torá fala, na listagem desse censo, começou a falar dos descendentes dos grandes líderes do povo daquele momento, que era Aharon e Moshe. E aí, Rashi, sensível, ele diz o seguinte: só foram citados os filhos de Aharon, que são Nadav, Aviú, Elazar e Itamar. Mas o Passuco fala, e estes são os descendentes de Aaron e Moshe. Tem que falar onde estão os descendentes. Onde estão os descendentes de Moshe? Então, se não vai citar os descendentes de Moshe, por que ele é citado? Então, eu estou ainda no Rashi. Ainda não fui por Ora Haim HaKadosh. Eu estou no Rashi. Diz o Rashi, Moshe foi o mestre deles, foi professor dos filhos de Aaron. Nadav, foi professor de Aviú, foi professor de Elazar, foi professor de Itamar, para ensinar que todo aquele que ensina os filhos dos outros é considerado também como o pai deles. Ensinou a eles o que recebeu do Monte Sinai. Se vocês olharem agora novamente o que está escrito, e estes são os descendentes de Aaron e Moshe, e não cita os filhos de Moshe, porque o Moshe é como se fosse pai também junto com Aaron, já que ele era professor dos filhos de Aaron, tudo que ele recebia do Monte Sinai ensinava para os filhos de Aaron. Muito bem, essa é a contribuição do Rashi. Diz o Ora Haim HaKadosh, a intenção foi ensinar que os filhos de Aaron podiam também ser considerados como filhos de Moshe, mas por um outro motivo. Qual o motivo? Uma vez que, graças às rezas de Moshe, eles sobreviveram à decretação de suas mortes devido à participação ao episódio do bezerro de ouro. Vocês poderão ler isso no livro Ora Haim, página 38. Ou seja, diz Rashi que o motivo que Moshe foi citado é porque ele era professor deles. Diz Ora Haim, o Rabino Haim Benatá diz, não é por causa que ele ensinava a Torá para os filhos, é porque ele rezou pelos filhos. Porque depois que teve o episódio do bezerro de ouro,
Aharon teve uma participação indireta. Ele chegou lá, falou, olha, vai me trazendo ouro, vai me trazendo os colares, os brincos, com a intenção de retardar. Mas, como diz o Midrash, para fazer mitzvah, para fazer uma mitzvah, tudo é demorado. Para fazer haverá, é tudo rápido, muito rápido. Ou tem outro Midrash que diz, para construir um copo de vidro é trabalhoso, para quebrar o copo de vidro é muito rápido. Eis que a solução de Aharon não deu certo. Mandou trazer o colar, mandou trazer brinco, trouxeram rapidinho. Então, o nosso querido amigo estava numa situação muito difícil. Aharon estava numa situação difícil. Então, Moshe Rabbeinu rezou por eles. E graças à reza de Moshe, que rezou por Arão e seus filhos, eles sobreviveram. Então, a vida é devida àquele que reza por ele. E aí, se me permitem, todos nós podemos rezar. Todos nós pegamos os salmos e rezamos. Pegamos o Sidur e rezamos. Pegamos nossos corações e rezamos. Mas quando Moshe reza, é diferente. Quando um homem da envergadura de Moshe Rabbeinu faz a sua prece pelo outro, é diferente. E aí, nós nos acostumamos com isso. Quando um pai ensina o seu filho, é fabuloso. Mas quando um mestre ensina o nosso filho, é diferente. A história judaica produziu isso. A história judaica produziu a relação do povo com o mestre, a relação do povo com aquele que reza pelo povo. Moshe Rabbeinu, em que a Torá afirma Lo kam beIsrael que Moshe od, não se levantou alguém da envergadura de Moshe Rabbeinu. Nós o chamamos de Moshe Rabbeinu, o nosso Rav, o nosso mestre, o nosso professor. Então, deve a vida ao mestre, os filhos de Aharon. Eu não vou entrar aqui, né, em inúmeras fontes judaicas, onde o kavod, o respeito e a honra que nós devemos dar a um professor. Escolas deveriam aprender com o ensinamento judaico. Quando um professor entra em sala de aula, ficarmos de pé. Isso é uma reverência para aquele que ensina aos jovens, aos alunos, aos adolescentes. Então, fica aí a primeira mensagem do Rashi, que os filhos de Aharon são considerados filhos de Moshe, porque Moshe era o mestre deles. E fica aí a segunda mensagem do Ora Haim HaKadosh. Os filhos de Aharon são filhos de Moshe, porque foram frutos da reza de Moshe Rabbeinu. E quando você tem o Moshe, um grande homem, rezando pelo filho do outro, ele acaba virando uma relação, um vínculo espiritual, como se fosse o pai espiritual daquele endereço de suas preces. E a nossa história produziu isso. Eu trago aqui três personagens. Todos eles, em épocas que consagraram o século XX, o Rebbe de Lubavitch Zatzal, o Rav Ovadia Yosef Zatzal e o Baba Sali Zatzal. Os três ensinaram e os três davam brachá. As pessoas
iam até eles para aprender, para ouvir os seus sermões, suas aulas. Muitos deles deixaram livros e mais livros escritos, e quantidade de filhos espalhados pelo mundo afora, ou porque eles rezaram por nós, ou porque eles ensinaram para nós. Vejamos este, Baba Sali. Meu pai, em árabe marroquino, chamavam ele de Babá, Babá. E por que chamamos um rabino de papai? Da onde tirou isso? Está aqui, dessa passagem. Então, é uma expressão. O Rav Ovadia Yosef, por exemplo, ele era Av Beidin. Av, pai do Beidin. Como pai do Beidin? Olha que ele é Rosh Beidin. Não, Av, pai. E o Rebbe Lubavitch, que tinha aquelas filas, né? A tecnologia ainda registra as filas que iam até ele pedir brachá. Mas, se vocês falarem isso acabou, não acabou nada. Não acabou nada. Nós estamos ainda... Opa, pulou. Nos dias de hoje, esses três já são falecidos. Nos dias de hoje, este que estou apontando, Baba Baruch, filho do Baba Sali. Esse é filho do Rav Ovadia Yosef. E este é o Rav Chaim Kanievski, que está em Bnei Brak. Hoje, ele é o ancião dos rabinos, né? E o que ele faz? Ensina, abençoa. O que este faz? Ensina e abençoa. O que este faz? Ensina e abençoa. Em 2019, eu já estou meio perdido por causa da pandemia, né? 2019, nós estávamos na sinagoga com uma complexidade de conclusão da obra do mikve. Tinha problemas com a prefeitura, problemas ali, problema aqui, problema ali, problema aqui. Me lembro que eu estava em Israel e eu fui me encontrar com este homem aqui, que está aqui, esse. E ele me recebeu, eu pedi uma brachá, e eu pedi uma brachá para a sinagoga. Aí ele pergunta para mim o que tem a sinagoga. Eu falei, estamos com um problema com o mikve, tá... E ele pensou que, como eu era pinto, pensou que eu estava falando em nome de uma comunidade no Marrocos. E aí ele falou, me dá o celular, falou para o secretário dele que eu vou ligar para o rei do Marrocos agora. Aí eu falei, mestre, eu não sou do Marrocos, eu sou do Brasil. Aí ele não sabia nem onde era o Brasil. Onde é o Brasil? O Brasil é no Sul América, tal. Sempre assim, né? Quando você fala com um grande rabino, onde é o Brasil? Aí ele pensa que é a Argentina. E aí eu falo, não, é acima da Argentina, né? O que o brasileiro vai falar? Que está acima dos argentinos, né? Óbvio. Então, brincadeira à parte, ele falou, qual é o problema? O quê? O mikve ainda não... Ele ficou lá por 3 minutos rezando, e pediu para eu falar amém quando ele acabasse. Ele rezou. Eu falei amém. Beijei a mão dele, como é tradição, perguntou pela minha família, e fui-me embora. Se vocês querem saber, depois que eu saí de lá, voltei, as coisas andaram e o mikve ficou pronto. Ah, mas Rabino, você tá... Não. Temos uma diretoria muito boa, tivemos decisões muito boas, tudo muito bom. Mas teve uma brachá muito boa. E nós estamos aqui
tentando transmitir para vocês como é bom ter esses personagens na nossa história. Porque eles só querem o nosso bem. São pessoas que dedicaram a vida deles para o nosso bem, para o bem dos nossos filhos, dos nossos netos, para o conhecimento do judaísmo, difusão, cada um com uma grandeza espiritual fora do comum. E eu penso que quanto mais eu puder conectar vocês com esses homens, melhor será a bênção para as respectivas famílias. Porque nós precisamos nos conectar com Moshe Rabbeinu. A gente precisa conectar. A gente precisa de homens que rezam por nós, homens que nos querem bem, homens que nos ensinam, né? E esses são os que eu selecionei. Tem muito mais, tá? Mas eu selecionei dentro da minha sensibilidade de escolha de professor apenas. Censo em Israel. Contai toda a congregação dos filhos de Israel por suas famílias, segundo as casas de seus pais. Vocês veem como um professor faz a aula. Eu comecei no capítulo 3, agora eu voltei para o capítulo 1. E o Rashi, vocês percebem que eu vou para o Rashi e depois vou para o Or HaChaim. O Rashi diz qual a finalidade da contagem foi demonstrar como eles, povo judeu, lhe eram queridos. Na saída do Egito foram contados. Depois do bezerro de ouro, novamente foram contados. E da inauguração do Mishkan, ocorreu no 1 de Nissan, e agora, um mês depois, Iyar, no segundo ano, foram contados de novo. E por que se conta tantas vezes o povo judeu? Porque uma coisa que você é querido, uma coisa que ele é valioso, uma coisa que você tem uma relação muito forte, você está toda hora contando. Não perdeu ninguém, não perdeu nada, etc. A contagem mostra, segundo o Rashi, uma relação de afeição, afetividade do Todo-Poderoso para com o povo judeu. Como a gente está estudando Torá, vem o Rab Haim Ben Attar, lê o comentário do Rashi e propõe reflexão. Ora, Haim questiona, olha, acontece que a interpretação do Rashi não é suficiente. Qual seria a razão, depois do Mishkan construído, esperar um mês para realizar a contagem? Como eu falei, o Mishkan ficou pronto no mês de Nissan. Esperou para fazer o censo um mês depois. Por que esperou um mês depois para fazer o censo? Qual o motivo? Mais ainda, diz o Or HaChaim, a contagem após o pecado do bezerro de ouro, sim, resultou o número de 603.550 homens com mais de 20 anos de idade. 3.550 a mais que a saída do Egito, que saiu com 600 mil. Esse acréscimo ocorreu em 6 meses. Se você computar mês de Nissan, que o povo judeu sai, e o mês que quebrou as tábuas no 17 de Tammuz, então vai dar mais ou menos 6 meses. Esse acréscimo ocorre em 6 meses, apesar de ter tido baixas do pecado do bezerro de ouro. A Torá fala que vem uma epidemia passageira, mas veio. E houve uma mortandade lá, Magefá, vai a Magefá. Mas nessa presente contagem que inicia o Humash Bamidbar, foi realizada 6 meses depois, e o resultado ficou igual, 603.550. Como é possível? Nesses 6 meses, ninguém fez 20 anos, já que a contagem era de 20 anos em diante. Ou seja, Or HaChaim resolveu pesquisar o tema. A gente não tem tempo, né? A gente às vezes está na sinagoga, lê, e fica ali na leitura dos números. Ele foi atrás dos números. Ele viu que na saída do Egito deu 600 mil. 6 meses depois,
depois do bezerro de ouro, fizeram um censo 603.550. Foi, pô, bravo. Mesmo com uma mortandade, com uma epidemia, aumentou 3.550. Aí, quando vai contar agora, no segundo ano, no mês de Iyar, permanece 603.550? Olha, tem alguma coisa aí que não está batendo. Então, Rashi, você que escreve um comentário, não é suficiente o que você escreveu. Você tinha que se debruçar nisso aqui. Realmente, Rashi não se debruçou sobre isso. Ora, Haim se debruçou. E o que ele sugere? O que ele responde? Respostas do Rabi Haim Ben Atar. Não se surpreenda pelo resultado dessa contagem ser idêntica à do anterior, sem indicar nenhum aumento populacional. Por quê? Porque dessa vez, se vocês lerem na Torá, os levitas não foram contados entre eles. Na verdade, o número de israelitas sim aumentou. Só que esse aumento foi contrabalançado pela exclusão dos levitas deste censo. Ora, se eu tinha 600 mil na saída do Egito, incluindo a tribo de Levi, se eu tinha 603.550, depois do episódio do bezerro de ouro, era com os levitas. E se eu tenho ainda 603.550, não mudou? Ninguém fez 20 anos, não teve aniversário de 20 anos, né? Nos 6 meses que passou, como é possível? Diz o Arahaim, é possível. Porque dessa vez, a terceira contagem não contou a tribo de Levi. A Levi foi para fora. Por que não se contou a tribo de Levi? Porque um dos objetivos agora dessa contagem era para saber quantos soldados iam se alistar. Kol yotzei tzavá be'Israel. E nas contagens da saída do Egito e nas contagens depois do bezerro de ouro, não tinha nenhuma relação com tzavá, com o exército. Portanto, fica explicado por que os números são iguais. Ele aparentemente parece que não houve crescimento, mas houve porque a tribo de Levi foi excluída da contagem, porque os levitas estavam isentos do alistamento militar. Eu já disse em algumas vezes na sinagoga, escrevi já sobre isso, e faço questão sempre de tornar isso público. A história judaica nasceu isentando uma parcela do povo de se alistar no exército. Essa é a nossa história. Nunca ficou na tradição judaica um incômodo nacional de que uma parte do povo não vai ao exército. Nunca tivemos isso. O nosso povo precisa voltar às origens. A tribo de Levi e os sacerdotes não iam ao exército porque eles estavam com uma outra missão. E eu disse, em nome do rabino mais equilibrado, né? Até mesmo pela mídia atual israelense, que foi Maimônides. Maimônides escreve que os eruditos e os sábios de Israel são os leviim e os sacerdotes da atualidade. Portanto, assim como os leviim e os sacerdotes não iam ao exército, os eruditos que se dedicam ao estudo, ao aprofundamento da Torá, são os leviim dos dias de hoje. Não vão ao exército. Pois aqui temos uma polêmica na sociedade israelense, muito provocado por cartilhas da cultura que não é judaica. Me perdoem, mas essa é a minha posição como professor. Isso não é judaico. Essa discussão que se traz à tona toda vez, por que eles não vão para o exército? Isso sempre teve uma parcela. Vamos falar de percentual. Quantos porcentos do povo não iam ao exército no rei Davi, no rei Salomão? Era somar quantos leviim,
quanto os Kohanim, e faz a proporcionalidade. Podem fazer, se quiserem, a proporcionalidade de quantas pessoas estão num colel e não vão ao exército. Quizás estamos com menos. Quizás. Então, a discussão ela é uma discussão política desprovida de cultura judaica. Voltando para o Rabbi Haim Ben Attar. E por que agora? Por que um mês depois? Podemos dizer, então, um mês depois da inauguração do Mishkan. Podemos dizer, então, que a escolha desse momento por Hashem para ensinar que ninguém tenha morrido nesse intervalo de tempo, pois o povo estava envolvido com a construção do Mishkan. Ninguém foi substituído por outro nessa missão. Isso ratifica a afirmação da Torá, e vós, os que estão ligados ao Eterno, estáis todos vivos hoje. Como a gente fala em hebraico, Ve'atem adbekim b'Adonai Elohechem, Haim kullechem hayom. Haim. A gente fala lechaim, Haim kullechem hayom. Toda a pessoa que está envolvido com a construção do Mishkan vai ter seguro saúde. E assim, a Torá quis fazer o censo. Logo depois da inauguração do Mishkan, esperou um mês para mostrar, olha aqui, quando você está no meio de uma obra como a construção do Mishkan, os mesmos que começaram a obra são os mesmos que vão terminar a obra. Ninguém foi cometido por alguma enfermidade, alguma coisa, nada. Tudo assim. Então, dá para entender por que na Parashá do próximo Shabat, um mês depois da inauguração do Mishkan, nós vamos ter um censo para mostrar exatamente o que as pessoas que estavam presentes continuam presentes, envolvidas na construção do Mishkan. E agora, nós vamos pensar um pouco, né, sobre esse censo. Primeira questão é o alistamento militar. Né? A gente lê Kol Yotzei Tzavah B'Israel, sentido literal mesmo. A outra, se for isso, se toda a ideia era Kol Yotzei Tzavah B'Israel, inclusive os levitas foram retirados do censo, fizeram um censo separado, não fazia censo com as demais tribos. Então, para que me interessava a informação da origem das famílias e das casas dos pais? Como está escrito no texto, Lemishpechotam, Lebet Avotam. Para quê? Para que é importante isso? Fala, fulano vai para o exército. Milcrano, Cicrano, vem cá, Jacob, Yalla, Tzavá, David, Tzavá, Menashe, Yalla, Tzavá. Pronto. Para quem tem que falar que o Menashe é da família tal, da tribo tal, o Davi tal, da tribo tal, e aquele tal, da tribo tal, e vai repetindo, e repete mais um, e repete. Para quê? É só para listar, não precisa a informação da origem das famílias e casa dos pais. Quem pergunta isso? Rabbi Haim Ben Attar. Segundo o Midrash, quando Hashem entregou a Torá, ele cita o Midrash, o Orahaim. Quando Hashem entregou a Torá para Israel, os demais povos tiveram ciúme dos israelitas e questionaram o que os fez merecedores de serem trazidos para perto de Deus. Você está dando a Torá só para os Yudim? Dá para os Goim. Diz o Midrash, Hashem responde, traga-me os livros que traçam as vossas genealogias. Diz o Midrash, diferentemente do povo judeu, eles não souberam identificar de que famílias descendiam. Página 34 do Orahaim. Ou seja, existe, na visão do Orahaim HaKadosh, uma importância com esse censo.
Porque o censo mostra de onde viemos. Quem é meu pai, quem é minha mãe, quem é meu avô, quem é minha avó. E isso nos diferencia dos demais povos. Isso fez com que a Torá fosse entregue por pessoas que eu sei de onde vêm. Existe uma estabilidade na instituição família. Isso é importante de citar em nome de Ora Haim HaKadosh. E para terminar, né, nós vamos indo para a contagem dos Leviim, como eu disse, separado. Conta os filhos de Levi, a partir de 1 mês de idade. Chama-se a atenção. Os demais tribos contam a partir de 20 anos de idade. E os Leviim contam a partir de 1 mês de idade. Why? Lama? Qual o motivo? Porque os Leviim foram contados a partir de 1 mês de idade. As demais tribos, a contagem era a partir dos 20 anos. A resposta do Ora Haim é que a idade de 1 mês corresponde ao momento correto para a redenção daqueles que devem ser substituídos, os primogênitos. A Parashá vai falar que quando saímos do Egito, os sacerdotes seriam os primogênitos. Mas depois do bezerro de ouro, nós tivemos uma única tribo que não participou em nada do pecado do bezerro de ouro, em nada. Tem tribo que participou da dança, né? Tem tribo que participou das comidas e das bebidas, mas os Leviim não participaram nem da comida, nem da bebida, nem da dança, nem de nada. Então, os Leviim mereceram agora, já que todas as demais tribos, incluindo os primogênitos, entraram no carnaval, e os Leviim ficaram de fora. Então, agora os Leviim vão substituir os primogênitos. E aí, cada primogênito era resgatado por um levita. E o excedente poderia ser redimido por 5 moedas de prata, que era dado aos sacerdotes. Ou seja, os primogênitos, daí surgiu a mitzvah Pidyon Aben, resgatar os primogênitos. É uma mitzvah muito bonita, né? A gente vai atrás dessas moedas, a gente faz o cerimonial, né? Podemos já fazer alguns na sinagoga, é muito legal, né? Perpetuar preceitos judaicos dentro da família, dentro das famílias judaicas que compõem o povo. Então, isso tem nascedouro na Parashá desse Shabat, né? A substituição dos primogênitos pelos levitas e o excedente, que era redimido por 5 moedas de prata, mas como Deus já tinha falado, Kadesh li kol bechor, a Kadosh Baruch Hu já deu uma kedushá para o primogênito, essa primogenitura, né, ela é resgatada pelo Cohen quando nós entregamos, né, as 5 moedas, o pai da criança leva as 5 moedas e o Cohen devolve, né, o primogênito para os braços da mãe e do pai para a felicidade, né, da família, obviamente, né? E aí, esses são os pontos que eu selecionei na aula de hoje, né, procurando sempre ser objetivo, tentar linkar os pontos principais que eu vi que o Ora Haim abordou, trazendo o Rashi sempre para poder ir de degrau em degrau, e agradeço a atenção e vamos para as considerações de vocês para o término do nosso encontro. Então, vocês podem aí fazer o uso da palavra para perguntas, etc. Aliás, antes de abrirmos para a pergunta, se me permitem, deixa eu fazer a reza, então, ao Estado de Israel e dedicar esse shiur para a situação que estamos passando por lá e pedir proteção
aos nossos soldados que estão sendo chamados para atividades não muito simples. Então, mais um minutinho só de atenção. אבינו שבשמיים, שאו ישראל וגואלו, ברך מדינת ישראל ששמחה גאולתנו, כן עליה באף חסדך, פרוס עליה סוכת שלומך, שלה אורך ועמיתך לאשר עשה עליה ויועציה, ותקן אמת טובה מלפניך, חזק את ידי מגנס קודשנו, ויחננו לנשועה ותסחון תיאטרם, ונתת שלום בארץ ושמחת עולם ליושביה, תחנו כל בית ישראל, וגונה בכל הארץ ופזורהם, וריחם מהרג מליצון אליך לישראל משל שמך, ככתוב בתורת משה עבדיך, אם ילידך בשיא השמיים, משם יקבצך אדוני אלוהיך, משם ייקחך, ויביאך אדוני אלוהיך אל הארץ אשר שואבותיך, וירישה ויקבך, ויביאך מאבותיך, ויחד בבנו, לאהבה ולרעה שמך, ולשמור כל דברי תורתך, והופעה באדוני עוזיך על כל שבט וארצך, ומה כל אשר שמע באפו, אדוני אלוהי ישראל מלך מלכותו בכל משל וכן העיד הצאן, ונאמר אמן. Amém. Berach aos soldados do Estado de Israel, Mishberach Alteno, Abraham, Isaac, Yaakov, Varech et Chayalet Tzva Hagana al Israel, העומדים על משפחתנו, וערי אלוהינו, מהלבנון והמדבר מצרים, מן הים הגדול לבוא ערבה, ביבשה, באוויר ובים, תן אדוני טוב בין הקמים על ניגפים, לפני הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל חיילינו, מכל צרה וסוכה, מכל נגע ומחלה, שלה ברכה והצלחה, וכל מעשי ידיהם, יד בשונאינו תחתיהם, ותתן ישועה, תסחו קוים בהם הכתוב, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם וכן העיד הצאן, ונאמר אמן. Amém. Amém. Muito bem, a palavra está franqueada aí, por favor. Por favor, senhor Elvio. Boa noite, Rabino. Boa noite a todos. Boa noite. Noite. Boa noite, Elvio. Obrigado pelo shur. Duas perguntinhas, eu acho que são mais ou menos rápidas. Mais ou menos no terceiro slide, você fala que Rabino Moshe pediu pela vida de Arão e dos filhos dele. A primeira reação que Moshe teve quando viu o negócio do bezerro não foi ficar indignado e numa dessa dar uma bronca em todo mundo. Como é que vocês fazem isso? E daí ele viu a consequência da causa do erro e efeito e falou, deixa eu pedir para os meus irmãos, meu sobrinho morrer por essa presepada. É a primeira pergunta. E a segunda pergunta é que nessa história do Pidyan Ben, se demorava um mês para o negócio do levita, ele só ia fazer 20 anos um mês depois, 20 anos e um mês. Como é que ficava nessa contagem se o cara demorou um mês para contar depois que ele nasceu? 20 anos dele era 20 anos e um mês. Entendeu? Então, ele não estava fazendo 20 vezes 12, 360 meses de idade. Ele estava fazendo 361 meses de idade. Então, as perguntas são essas. Vamos começar pela segunda. O cálculo, né? O cálculo era o seguinte. Eu vou trocar Leviim pelos primogênitos. Sim. Se sobrar, ou seja, se eu tiver mais primogênitos do que Leviim, então eles davam 5 moedas e fazia a cerimônia. Um mês depois da inauguração do Mishkan, foi feito para passar os 30 dias, que depois, não vamos nos esquecer, que na inauguração do Mishkan, nós tivemos aquele episódio, né, da festa da inauguração, onde faleceram 2 filhos de Aaron. Faleceram Nadab e Avihu. Então, a contagem não é pela exatidão, a contagem é pela missão. A missão de servir o tabernáculo não ficará mais com os primogênitos e ficará com os Leviim. Não há necessidade dessa exatidão. Aí esperou-se um mês para ensinar
futuramente até os dias de hoje, que nós esperamos 30 dias depois do nascimento da criança para fazer Pidyon Ben. Esse é o motivo da espera. E não há esse cálculo da exatidão, né, para saber se vai dar certo. E se der excedente, paga com moeda. Ponto. Primeira pergunta que você faz, aí sim, esse episódio da quebra das tábuas da lei é um episódio que merece ser aprofundado. Sempre falo, essa história da quebra das tábuas da lei merece, como merece também qual foi o real pecado do bezerro de ouro. Será que um povo que ouviu os 10 mandamentos debaixo do Monte Sinai e que Deus fala para ele, não terá outros deuses, vai lá e dança com um bezerro de ouro? Pelo amor de Deus, será possível? Quem pergunta isso para entender melhor é o Rabino Judá Levi, o grande rabino espanhol do século XI. Ele pergunta, como é possível um povo que ouve? Não haverá outros deuses, nem no céu, nem na terra, nem em lugar nenhum. E vai lá, os caras fazem bezerro de ouro. Então, esse episódio, de fato, merece ser estudado. Porém, o que eu posso te adiantar? Quando Moshe Rabbeinu fica nervoso, a Torá não poupa. Fala que ele fica nervoso. E ele ficou nervoso no episódio da água, que o povo queria beber água e ele teria que falar com a pedra, resolveu bater na pedra porque ele se descontrolou. Que, aliás, lhe custou a entrada na terra de Israel. Mas no episódio do bezerro de ouro, a Torá não caiu porque ele ficou nervoso. A Torá caiu porque caiu. Mas como assim? Caiu porque caiu? Porque a Torá tem sentimento. Ué, a Torá viu a balada, caiu. Não quero chegar aí com esse povo fazendo balada para o bezerro e com as moabitas e a Torá vem descer. Não, o pessoal não está entendendo. O pessoal não está entendendo, a Torá caiu. Ele teve que voltar, daí fazer um Serihot, para ver se a Torá pode descer de novo para ficar conosco. Para não correr risco o que foi decretado Yom Kippur. Aí Yom Kippur não tem comes, não tem bebes, não tem balada, não tem nada. Não tem nada. Aí a Torá desceu. E a festa da Torá estar conosco se chama Yom Kippur. Então, Moshe Rabbeinu não ficou nervoso nesse episódio, e sim, a Torá caiu. Não fizemos por merecer para que a Torá permanecesse lá. O Midrash faz algumas alegorias, seu Elfio, do tipo, o peso das pedras ficaram super grandes, super pesados. Por quê? Porque as letras saíram, fugiram. Assim diz o médico. É uma metáfora. As letras foram embora de vergonha. Quem é esse? É o povo? Foram embora. Aí era só pedra, não tinha mais nada lá. Caiu. Então, isso só para deixar claro que a reza de Moshe Rabbeinu foi, de fato, para que a participação de Aaron e seus filhos, ainda que com boa intenção, resultou no bezerro de ouro e naquela balada, Moshe Rabbeinu foi rezar por eles e eles lhe deviam a vida, e assim foi a história judaica daqueles outros personagens que citei, que nós temos essa relação de reza, estudo, aconselhamento até os dias de hoje. Ok? Quer dizer, Moshe ficou com medo de Hashem acabar tirando a vida de Arão e dos filhos dele. Ele foi rezar por eles. Pino, e os filhos de Moshe que não se falou? Boa. Eu amanhã dou um shiur para os jovens casais justamente sobre filhos de Moshe, que é um capítulo por si só na educação, né? Cadê os filhos de Moshe Rabbeinu? Mas deixemos esse tema. Primeiro eu passar para os jovens casais, né? E depois eu volto a falar com vocês sobre isso. Cadê os filhos de Moshe Rabbeinu?
talvez eu daria até a mesma aula para vocês. Cadê eles? A Torá não menciona eles. Isso aqui é uma provocação que farei amanhã à noite. Mas, de fato, essa é uma pergunta. O nome deles, a gente sabe, é Gershon e Eliezer, né? Gershon e Eliezer. E, estranho, Moshe Rabbeinu, né? Teve que o Rashi falar que os filhos de Moshe Rabbeinu agora é novo, foram adotados. Nadav, Avihu, Itamar e Elazar. Mas ele tinha nome diferente, os filhos dele. Gershon e Eliezer. Bli Neder, senhor Roberto, falarei disso na semana que vem. Deixar o capítulo amanhã para provocar. Semana que vem não dá. Semana que vem é Shavuot. Semana que vem é Shavuot. Bom, na próxima aula temos Shavuot. Verdade. Valeu. Hazak Baruch, Rabino. Brochim Tiula Hashem. Mais alguma pergunta, observação? Obrigado, Rabino. Obrigado, Rabino. Obrigado, Rabino. Muito bem. Então, toda rabá. Então, por favor, quem não pegou o livro ainda, providencie para que a gente siga o estudo do Or HaHaim até o fim do Bamidbar e depois vamos passar para outra matéria que é o Pirkei Avot. Ok? Quanto ao livro, é só passar lá na sinagoga e pegar? É só passar na sinagoga, portaria. Eu pertenço ao grupo de estudos com o Rabino e o pessoal da portaria já te dá na caixinha, nem precisa entrar na sinagoga. Ele já te dá na caixinha e leva de brinde a Brahá Asher Yatzar. Estamos fazendo campanha. Eu estou lendo. E depois de pegar o livro na caixinha, põe alguma coisa na caixinha de Tzedakah. Obrigado, tesoureiro. Hazak Baruch. Caixinha vai, caixinha vem. Tá certo. É isso mesmo. E faz até o barulhinho, seu Jacques. Você vê que tem aquele barulho. Toma lá, dá cá. Né? Toma lá, dá cá. Muito bem. Percebe. Muito bem. Ok, senhores. Então, prazer enorme. Boa noite, Boa então. noite a todos. Boa noite, Rabino. Obrigada. Boa noite. Obrigado a vocês. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Boa semana. Boa semana. Boa semana. Hag Sameach, Shabbat Shalom. Coisas boas. Coisas boas. Obrigado. Coisas boas, se Deus quiser. Vamos continuar rezando por Israel e vamos continuar estudando o Torá. Isso que vai valer, se Deus quiser. Bons fluidos, se Deus quiser.